Vocês já ouviram falar na bomba Tsar? É o maior artefato atômico já explodido, vamos dizer assim, durante a história, né? Look at that! Holy crap! Oh my god! Get inside! Get inside! Shut down the door! Get in, Dave! Get T, go in. Come on! Dave, get in here! Go on inside. Get in the back. Amigos, preparem-se para conhecer aqui um fenômeno atmosférico dos mais raros, dos mais misteriosos, realmente fascinante, realmente intrigante. Tratam-se dos sprites. No momento em que esse campo eletromagnético incide sobre a ionosfera e agita os átomos de nitrogênio, lá nessa região, acima da nuvem, a 90 km de altura, ocorre esse fenômeno chamado sprite, que é uma espécie de jato vermelho. São faíscas avermelhadas que surgem nessa região da ionosfera. O sprite forma-se acima das nuvens e se estendem a partir de 45 km de altitude, podendo chegar até 90 km. A duração do fenômeno é de aproximadamente 17 milissegundos e a sua ocorrência acontece alguns milissegundos após a ocorrência do relâmpago gerador. Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo. Vamos trabalhar aqui um tema que vai ser brincadeiras à parte, o tema deste vídeo é realmente curioso. Eu acho muito interessante, acho que vocês vão achar interessante. Nós vamos falar sobre a cratera de Popigai, vamos falar sobre diamantes e octaedros. Aí é que vem a questão mais curiosa, porque crateras de meteoros nós já ouvimos falar, nós conhecemos. Agora, a questão dos diamantes por detrás disso é que é a maior curiosidade. Muitos cientistas russos afirmam que lá existem trilhões de quilates de diamantes, um número quase inimaginável em se tratando de um mineral raro como o diamante. Os diamantes de Popigai já foram explorados no passado por prisioneiros dos gulags, né? Isso aí durante o regime comunista na Rússia, né? Aí, ó. Deixa eu só botar aqui uma coquinha. Não se tome muita creatina, né? Claro que uma cervejinha faz toda a diferença, né? É ou não é uma vida boa, né? Maravilhosa. Saúde, energia. Vocês viram o que o Bolsonaro falou pro Jean Willis? Vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Chegou aqui um grupo de jovens, talvez na faixa etária de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o parlamento tivesse a pureza da alma que Vossa Excelência tem, que confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem muitas vezes não debate pensando no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor. Eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência, que há uma certa discriminação, sim, em apartear Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas, mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. Sou diferente de Vossa Excelência em muita coisa, mas na pureza, confesso, de vez em quando penso como Vossa Excelência. E o Brasil, este Congresso, mostraria força e poderia mudar o nosso país se agisse um pouco mais com inocência, com pureza,
com alma de criança do que com alma de velhas raposas astutas, sempre pensando em se perpetuar no poder. Parabéns à Vossa Excelência, espero que continue assim no futuro. Assim, eu quero dizer, porque uma reeleição, para quem é puro e honesto, é muito mais difícil do que quem é impuro e que é desonesto. Parabéns, até mais. É brincadeira, né, gente? É óbvio que aquelas palavras de Bolsonaro não foram para Jean Willis, foram para Clodovil Hernandes. Porque é óbvio que o problema do Jean Willis não é a sexualidade. Sexualidade não é um problema para ninguém. O problema é o caráter. Então, guerreiros, queria conversar com vocês aqui a respeito da relação entre filosofia e hermetismo. O hermetismo em si ele é fundamentado em duas obras. O Corpus Hermeticum, que acho que foi escrito pelo primeiro a terceiro século da Era Cristã, e o Kybalion, onde são descritas as 7 leis do hermetismo. Se você for ler o Kybalion e você for ler o Corpus Hermeticum, que são as obras que caracterizam isso que chamamos de hermetismo, né? Você vai observar que é uma releitura da filosofia grega, basicamente. E muitos alunos, eles já estão com uma mentalidade meio radical, do tipo eu receber uma redação, por exemplo, volta e meia eu recebo, quando o assunto é esse, né? Termos sendo aplicados pelos alunos para esse contexto da Grécia, dizendo assim, a Grécia era sexista, a Grécia era machista e sexista. Não, é o ponto que eu quero tentar aqui fazer a galera compreender. Que esses conceitos não se aplicam a esse período histórico. Se as mulheres não tinham participação na política naquela época, não era por sexismo, da forma como é entendido hoje. Tudo que foi feito na filosofia, na história da filosofia, tanto medieval quanto moderna quanto contemporânea, é reflexo do que esses três fizeram. Eles são os mais importantes sempre. É como se eles fossem a sustentação, numa obra, vamos dizer, de um prédio, né? Seria os pilares de um prédio, né? Todos os andares que foram construídos depois na história da filosofia são fundamentados nos pilares. Esses são os 3 pilares. Sócrates, Platão e História. É sobre esses 2 temas que vamos conversar aqui. Me acompanhe. Aristóteles foi aquele grande filósofo da Grécia, discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles, o trio da Grécia, né? Aristóteles, ele foi um estudioso de diversas áreas, né? No Liceu era a instituição de ensino fundada por Aristóteles, né? E ele tinha seus alunos, eram os peripatéticos, e os peripatéticos, junto com Aristóteles, eles estudavam uma gama enorme de áreas do conhecimento. Biologia, física, matemática, cosmologia, filosofia, várias áreas. Das áreas de estudo do Aristóteles, a que ele mais se interessava era uma área que ele designava como filosofia primeira, porque considerava ele ser esta área da filosofia a mais importante. Nem toda feminista é uma radical tal e qual vemos nos grandes movimentos, mas no geral o que se vê é que as feministas elas atacam 2 elementos, os 2 inimigos hipotéticos, né? Não existem, mas elas precisam atacar alguém. Então, os 2 grandes inimigos que as feministas adoram atacar é o imperialismo americano, o capitalismo machista opressor, né? Ou seja, o sistema capitalista, e elas atacam também muito a Igreja Católica, afirmando que a Igreja Católica, que o período medieval, no qual a Igreja teve o seu poder, né, foi um período onde a mulher foi subjugada, a mulher foi, né, tratada como um objeto durante a Idade Média, por uma Igreja Católica machista e opressora. E as 2 instituições que as feministas resolveram atacar, pelo contrário, são justamente aqueles que deram mais direitos e mais liberdade às próprias. Ou seja, uma incoerência que não existe tamanho. É um tema fascinante, prestem atenção. Um buraco de 1 quilômetro de extensão e 85 metros de profundidade não para de crescer em uma remota região da Rússia e é chamado de Porta do Inferno por pessoas que vivem na região que preferem evitá-lo. Cientistas asseguram que se trata de uma cratera única, um registro detalhado de 200 mil anos de história da Terra. Batagaiska, a gigantesca cratera, emerge de forma dramática na floresta boreal da Sibéria à medida que o permafrost
tipo de solo que está sempre congelado derrete com o efeito do aquecimento global. Guerreiros, meus colegas, eu estava aqui pensando em tirar uma foto desse mural que eu montei, mas eu não consigo tirar uma foto dele inteiro. Eu ia postar na comunidade do canal uma foto, mas não dá de tirar uma foto dele inteiro, não dá de pegar todas as partes. Então eu pensei, vou fazer uma gravação mesmo, aproveitar para dar uma olhada nesse mural, acompanhar um pouquinho da história. Esse mural é um mural da história da filosofia, da história da ciência, da história no geral, né? Então primeiro eu vou passar por cima assim para vocês verem, olha que legal. E depois vamos olhar mais em detalhes o que nós temos aí, né? Olha que curioso, vamos lá, ó. Grande parte da história da nossa humanidade contada através de figuras. Legal, né? Espero que vocês tenham se divertido com esse passeio pela história da humanidade. E nós nos vemos por aí. Grande abraço. O que você tá fazendo aí na caixa? Ô Gaia. Fazendo o que aí na caixinha, hein? Que boba.